arriscar dizer que hoje descancara, né, mais uma das tentativas, né, de transformar um crime comum, que é o crime da Marielle, num crime político, né, dizendo que a motivação é política e tem a família do presidente por trás, quer dizer, inventar essa história, ao passo que o crime que é político, que é o crime da facada que o Jair Bolsonaro levou, quando era candidato, estava em campanha ali, faltando um mês para a eleição, esse sim, um crime político, fizeram parecer que até agora não está esclarecido, fizeram a narrativa de que era um louco solitário, né, que não tinha ninguém ajudando, a despeito de todas as evidências, né, de ser uma conspiração, né, porque você ter 4 advogados, você ter computadores celulares, dinheiro, 2 mortes muito mal explicadas aí de testemunhas, e esse crime que é um crime político, de um ex-integrante de um partido de extrema esquerda, sendo considerado como um crime comum e sendo praticamente esquecido pela imprensa, e um crime comum de uma vereadora que ninguém da família Bolsonaro tinha contato, aliás, só o Carlos tinha contato com ela na Câmara, né? Mas ninguém conhecia, ninguém tinha nem ouvido falar dela, estavam tentando transformar num crime político, e hoje, uma grande pedra no sapato de quem quer inventar essa narrativa, apareceu aí uma ligação de um desses envolvidos com o Lindenberg Farias do PT, né? Então, dito isso, eu passo a bola para o Evandro. Já tem algum tempo que a gente tem discutido isso, né, nos nossos hangouts, né, Otávio, com conselheiros do MAB, enfim, justamente essa estratégia aí que foi traçada pela esquerda há um tempo atrás, de transformar os 2 crimes políticos, que são a facada no Bolsonaro e a tentativa de homicídio, tentativa de homicídio contra o Bolsonaro e o homicídio consumado contra o Celso Daniel, que são crimes políticos, em crimes comuns, né? Você vai lá e tenta dizer que o Adélio era um louquinho, era um lobo solitário e tal, e você retira a carga política do isso é uma estratégia antiga, né? Lá na época do Kennedy também, né? Foi pintado como louco solitário lá o Lee Harvey Oswald, até a hora que apareceu o Jack Ruby para matar ele, né? E depois de um tempo mataram o Jack Ruby também, então foram se enrolando na própria história, né? Mas verdade seja dita, o professor Evandro vem já apontando para esse tipo de esforço, né, do establishment, da grande mídia, de distorcer e inverter completamente a realidade, né, dos 2 crimes, né, do crime político para o comum e do comum para o político. E aí, enfim, o homicídio da Marielle, que me parece ser mais na linha de um crime comum, sempre quiseram jogar a conta desse crime comum como se fosse um crime político. Você falou aí do Kennedy, eu posso lembrar um crime recente, né, que é o do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tá todo mundo querendo jogar na conta como se ele tivesse se enforcado, tropeçado, engolido um sabonete na prisão, sei lá o que esses caras estão inventando, mas que é um crime político aquilo e que o problema que envolve toda a mansão dele, as coisas que ele fazia e tal. As festinhas. As festinhas e tudo. Tem muito político no meio, e como a gente vem conversando quando a gente almoça, nossos almoços semanais, né, Otávio? Isso aí é coisa... Isso é prática useira e vezeira da turminha do globalismo, né? Essas festinhas, essas coisas, né? Quem quiser saber como funciona isso, compre o livro do Daniel Stulin, né, sobre a nova ordem mundial, sobre o Clube de Bilderberg. E você vai ver como eles fazem os assassinatos e as queimas de arquivo, né? Então, aí o que está acontecendo nessa tentativa de inverter a narrativa, hoje me surpreende um pouco esse discurso, né? Ao identificarmos aí uma pessoa ligada à esquerda. Agora, não dá para a gente imediatamente fazer com que isso migre para a narrativa política, como se o crime tivesse motivação política. Não dá para a gente pegar esse detalhe e jogar o crime na conta, por exemplo, do colo do Lindenberg Farias, como estão tentando fazer com Queiroz em relação ao Flávio Bolsonaro.
Então, se eu não uso esse mecanismo, ele não tem lógica, também para mim não tem lógica na esquerda. Não é o fato dele ser um cara que pertenceu ao gabinete ou trabalhou no governo do Lindbergh Farias que eu posso imediatamente criar um nexo de causalidade para começar a achar que o crime é político e atribuir culpa a quem quer que seja lá do lado do PT. Mas o que me parece é exatamente o que o Paulo Enéas falou, né? É impressionante como nesse mundo da esquerda os caras estão metidos com bobagem, com bandidagem, com assassinato, né? Quer dizer, a motivação não é política. O que a gente pode dizer é que esse tipo de procedimento é comum entre eles. Eles costumam resolver as coisas dessa forma. É assim que funciona, né? Inclusive o Alan disse isso hoje, né? O Alan estava falando hoje lá no depoimento dele que os manuais, né, do comunismo, e tem lá a lista de ações lícitas e a lista de ações ilícitas. Então faz parte do modus operandi dos comunistas ações ilícitas, cometer crimes. Não dá para sustentar um comunismo sem cometimento de crimes. A gente sabe disso. Não tem como um governo comunista se sustentar sem cometer crimes. Assassinato, roubo, estelionato, quer dizer, tudo precisa ser feito para manter o sistema funcionando. Pois é, e assim, se a gente for olhar, por exemplo, o famoso Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx e Friedrich Engels, ali já está absolutamente cristalino que o caminho para a consecução de um modelo comunista que está sendo proposto no manifesto, o único caminho é a subversão da ordem por meio do cometimento de crimes, né? Além disso, a gente tem o livro do Trotsky lá, Terrorismo e Comunismo, está na capa o livro, está escrito na capa que o método mais importante para se tomar o poder é o terrorismo. Ele mesmo fala. E faz com que o manual do Marighella seja apenas uma orelha perto do livro. É uma orelha perto do livro do Trotsky, né? E aí se a gente começar a migrar para os métodos mais recentes, pega lá a Operação Manipulite. Quem começou a Operação Manipulite foi Benedetto Craxi. Craxi era socialista, era do PSI italiano. Então, os socialistas montaram toda uma estrutura de corrupção e depois acabou sendo copiada pelo PT aqui no Brasil. Então, a gente fala assim, é do procedimento dos caras, faz parte. Então, ainda me custa admitir que o crime da Marielle seja um crime político, ou de motivação política, não me parece. Mas uma coisa que ficou claro no depoimento desse suspeito é que, enfim, é o modus operandi desses caras, né? Eles operam dessa forma, matando as pessoas, roubando dinheiro público, ofendendo, difamando. Você fala, mas não tem um dia que esses caras não passam sem cometer um crime. Não tem. Você fala, não, um dia. Pega o calendário e fala, me aponta um dia do calendário que esses caras não cometeram um crime. É impressionante. Exatamente. Por isso que na última aula do COF, o professor Olavo estava dizendo, gente, não precisa de AI-5 coisa nenhuma, entendeu? Esses caras têm razão para você enxovalhar eles de processo na justiça comum. Eles estão cometendo crime toda hora. Para que você vai esperar uma medida de exceção? O que precisa é um grupo de pessoas de bem se unir, resolver sentar e tascar-lhe representação, tascar-lhe processo e enxovalhar esses caras de processo. Eles estão cometendo crimes todo dia. E nós precisamos esperar chegar num estado de exceção? Não. Exato. E a propósito disso, senhores, só para a gente entrar em seguida na nossa pauta aqui da CPMI, embora esse tema mereça, né, uma discussão longa, porque tem a ver com como que o crime, a corrupção em particular e o crime de modo geral, sempre andou de mãos dadas com a esquerda, né? E eu quero até aproveitar aqui pelas questões levantadas tanto pelo Evandro quanto pelo Otávio, aquilo que o professor Olavo falou recentemente no vídeo, não sei se foi uma aula aberta do COF ou no vídeo público de modo geral, dizendo, não vamos cometer o erro de combater apenas a corrupção sem olhar a quem ela serve, né? Qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente no nosso campo, onde pessoas estão muito preocupadas em combater a corrupção, que é corretíssimo, né? Mas se você não olhar para que ela está se propondo e servindo, você vai estar apenas, como disse o professor Olavo nesse vídeo, você vai estar apenas tratando
da questão periférica e superficial, envolvendo métodos pelos quais a esquerda atua, e deixando de lado aquilo que realmente importa, que são os projetos de poder que se ancora, inclusive, no cometimento sistemático de crimes com método, não como exceção, né? Método para esse projeto, não é para enriquecer. Então, no caso Marielle, não sei, também concordo com o Evandro, eu consigo ver, em princípio, um liame político. A tentativa houve, sim, de politização, né? Até uma expressão típica da esquerda, né? Vamos politizar, né? Então, politiza o crime, politiza até o sexo, politiza qualquer coisa. Mas o fato de haver essa narrativa hoje, eu achei interessante porque ela desarma, justamente uma semana, né? Se não me engano, uma semana após aquela ação criminosa da Globo, ela desarma qualquer tentativa, aliás, desarma a tentativa feita até agora, que é visível, de politizar, entre aspas, esse termo é terrível, mas é um termo típico da esquerda, mas é isso que eles fazem, dar conteúdo político artificial à ação criminosa que eles fazem para fins políticos, né? Então, no caso dessa da Marielle, é isso, foi morta, ao que tudo indica, por pessoas ligadas ao entorno da esquerda e ao mundo do crime, e qual que é a preocupação da esquerda? Não é de desvendar, né? Não é de fazer investigação e chegar ao criminoso, como nós defendemos que fazer isso. Mas não, vamos pegar esse fato e criar uma narrativa para apontar os nossos inimigos políticos, né? Que é o que efetivamente fizeram, enfim, né? Mas, amigos, eu vou seguir aqui, esse tema a gente vai discutir, mas, Evandro, por favor, óbvio que... Isso também foi alvo de um dos hangouts que a gente fez com o professor Olavo, e uma das coisas que mais nos espanta em relação à isentolândia lavajatista é que eles têm a plena e absoluta fé de que todo o Petrolão é uma operação para a compra de cozinhas kitchens, pedalinhos e boias em forma de melancia para ficar boiando na piscina do sítio. Caixas de vinho e uísque com dinheiro dentro. Exato. É uma gorjetinha só aquilo. Exato, os caras acham que todo o Petrolão gira em torno dos pedalinhos do Lula, ou do triplex, ou de... Enfim, ou da Land Rover, lá do Land Rover, essas coisas. Ou do terreninho do Instituto Lula, eles ficam preocupados com isso. E aí a gente fala, não, pessoal, não, um pedalinho não dá nem para explicar a dimensão do tamanho da rapina que foi feita e da quantidade de dinheiro que foi desviado para Cuba. É disso que a gente está falando, o dinheiro foi desviado para Cuba e para Venezuela para... enfim, cumprir as determinações do Foro de São Paulo. E é impressionante quando você começa a mostrar essa realidade, né, da Lava Jato, como as pessoas botam o dedo no ouvido, falam, não, eu não quero ouvir isso, eu quero saber de pedalinho, eu quero saber de triplex. Você fala, esses caras são malucos, cara, não é possível. Não é só a insanidade que explica um negócio desse. Então é exatamente isso que você falou, Paulo Enéas, quer dizer, o pessoal que mais atrapalha são os lavajatistas, os deltanistas, lavajatistas, que acham que a operação do Petrolão, que foi inventada pelo Zé Dirceu, né, era uma espécie de mecanismo para premiar o Lula com pedalinho. É subestimar a inteligência do Zé Dirceu. Você fala, não, o Zé Dirceu não perderia tempo e movimentaria essa máquina toda só para arrumar um triplex no Guarujá, né? Eu diria para você que ele tentaria evitar isso aí, né? Porque se eles estão sendo pegos por isso aí deve ter sido o erro deles, né? Deixaram um rastro no pedalinho, um rastro no triplex, no Atibaia, provavelmente porque os caras estavam vendo tanto dinheiro ser desviado que eles não conseguiam segurar aquela ganância pessoal, aquela vontade de se lambuzar um pouquinho, assim, na física, sabe? E foi isso que deixou a rebarba para a prisão deles. Agora, os crimes verdadeiros, os desvios tamanho família, esses não foram nem investigados ainda. Né? Ou seja, dando aquele gancho lá, o que o professor diz, né? Ou seja, o próximo passo de verdade da Lava Jato tem um nome, né? Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Exatamente isso. Alô, pessoal. Só um esclarecimento muito breve. O Lula não roubou 6 trilhões de reais do Brasil para gastar nos puteiros, para ir comer pato numerado no Ritz,
tá certo? Para comprar joias para as amantes dele. Não. Ele roubou para salvar da destruição o movimento político mais homicida, mais monstruoso, mais inumano que a humanidade já conheceu. Meu filho, ele roubou para financiar o morticínio. Eu não estou aqui falando de corrupção. Corrupção perto disso é bosta. Agora, gente que é incapaz de conceber, tem medo de conceber o mal nas suas verdadeiras proporções, só entende males menores. Então, vamos combater a corrupção. Não se trata disso. Gente, por exemplo, o regime chinês mata 90 mil prisioneiros por ano para vender órgãos. Eles são de uma monstruosidade que o próprio Stalin e Hitler não conseguiam conceber. E é isto que está sendo restaurado com o dinheiro que o Lula roubou. No 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram ao Lula uma mensagem cumprimentando, agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista no continente. Então, o roubo em si tem muito menos importância do que o motivo do roubo. Não é o quanto ele roubou, é para que ele roubou. Ele não roubou para torrar dinheiro, ele não roubou para ir nos puteiros, para ter um monte de amante. Não, ele roubou para financiar o morticínio, genocídio, assassinatos em massa, uma monstruosidade indescritível. E daí veio o pessoal que não entende a diferença entre uma coisa e outra, e fala, mas corrupção tem do lado de lá. E o Queiroz? A resposta é a seguinte, vai tomar no cu.